Então, é o nosso tema, assim, da nossa aula hoje, tá? Então, assim, eu queria perguntar para vocês, vocês conhecem a parábola do sapo fervido? Eu não conhecia. Bem, assim, ó, existe uma parábola, tem gente que usa outros termos para essa parábola e modifica um pouquinho a historiazinha. Então, assim, diz que o sapo, ele tem uma capacidade de manter a temperatura ambiente que ele está. Né? Então, os dois sapos foram parar numa água, né? E a panela começou a ferver. Né? E sendo que começou a ferver e ficou lá na panela, e não a temperatura dele está ficando igual ali, deixou. Só que o outro não, o outro percebeu o que ele fez. Está na hora de mudar, pulou. Essa é a parábola que compara assim, com as nossas iniciativas. Aqui, como é que está a palavrinha aqui? Sabe, me sinto invisível, ninguém me valoriza, critica o tempo todo. Aí o outro, pois é a vida. A princípio, a gente acha que esse primeiro sapinho está todo errado, né? Mas não, esse sapinho, ele está questionando aquele ambiente, aquele momento, né? Será que não é hora de mudar? Será que não é hora de eu fazer alguma coisa para melhorar isso tudo para mim e para a instituição? Às vezes não, muitas coisas, como eu estou estudando o enfermeiro novato, hoje em dia já sabe que até as situações que vivencia no trabalho, às vezes você está lá numa instituição nova, sendo gerente ali daquele setor, né? E isso interfere até na sua vida pessoal, com a sua família, você fica nervosa, você não sei o quê. Então, assim, às vezes, suas atitudes no trabalho que propicia o seu envolvimento no trabalho, a sua prática, o seu cotidiano, vai ajudar, inclusive no seu emocional, na sua vida familiar, em várias áreas que a nossa vida, que existe a nossa vida, né? Então, a gente não é só enfermeiro. Antigamente, da minha faculdade, eu me formei em 95, né? Então, assim, já é bem antes. Então, peguei aqueles professores bem, assim, exigentes. Então, muitas vezes tinha aquela história que aqui você é enfermeiro, aqui você é isso. E isso que a gente não é assim. A gente, na verdade, a gente é uma pessoa que tem várias áreas dentro da gente, várias situações que a gente leva junto. Né? Então, eu lembro que quando eu estava no 5º período da faculdade, eu tive minha filha mais velha, né? Hoje ela tem 26 anos, e tinha uma situação. Meu pai tinha recém-morrido, situação financeira bem difícil, eu com bebê, a creche abria às 7 horas, e eu fazia internato lá na UERJ, e o internato começava a passagem de plantão às 7 horas. Né? E o enfermeiro do setor, ele pegou, assim, não sei como eu vou usar um termo mais adequado, mas ele ficava muito chateado comigo, muito chateado, porque eu não conseguia estar ao mesmo tempo, né, em 2 lugares. Eu tinha que deixar minha filha às 7 horas na creche. Eu e meu marido, a gente botou a nossa filha numa creche cara, né, porque para eu conseguir, entre botar minha filha na creche e chegar no hospital universitário, demorar menos minutos, né. Então, assim, nós não somos divisíveis nesse sentido, a gente é uma pessoa só. Então, quando a gente, às vezes, decide mudar, a gente tem essa coragem, né, de mudar, a gente está favorecendo várias áreas da nossa vida. E isso é bom. Às vezes a gente pensa que é bom só para você, mas não é, não. É bom para um grupo. Hoje, eu ainda me considero novata na hematologia, tá? Eu tenho 1 ano e pouco, 2 anos, e, assim, muita coisa eu não entendo, não tenho domínio na parte dos esquemas de quimioterapia, os protocolos, não sei o que, ela trabalha com transplante de medula óssea, assim, é muito interessante, porque eu vivencio coisas que eu estudei no mestrado. Então, às vezes eu sinto taquicardia, às vezes eu sinto nervoso, assim, é uma equipe que é muito colaborativa comigo, que entende minha posição de novata. E eu vivencio todo esse momento de que, gente, eu já chego para liderar, chego para
planejar, organizar todo esse cuidado e não tenho total competência, eu não tenho total conhecimento, eu não tenho total habilidade, mas eu tenho atitude eu tenho. Então, assim, isso vai diferenciar muito. Então, quando a gente está falando de conhecimento, habilidade e atitude, a gente está falando de competência, tá? A competência, ela está relacionada à entrega organizacional, tá? Aqui eu botei a organizacional, mas é a entrega em si, tá? Então, aqui Dutra fala que pessoas que agem como agentes de transformação de conhecimento, habilidades e atitudes. Fazem atos e valores que são agregados à organização. Isso se refere a uma pessoa competente. E aqui mais baixo fala assim, programas de desenvolvimento das instituições de saúde devem instituir estratégias que possibilitem capacitar, desenvolver e engajar seu funcionário para conseguir uma boa performance técnica e comportamental, garantindo a qualidade da segurança assistencial. Essa frase, né, esse termo, ela tem muito a ver com o que eu tenho estudado hoje. Né? Você não pode chegar lá no hospital universitário simplesmente e contar apenas, ou no hospital privativo, ou seja lá como for, como carga de trabalho. Quando você estuda, inclusive, artigos internacionais, procura que fala da realidade do enfermeiro, né? Vocês que serão os futuros novatos, né, nos hospitais, muitas dificuldades que vocês vão vivenciar, quem está lá na Síria também está vivenciando ou vivenciou, isso vai ser relatado. Vocês vão encontrar em vários artigos. E para vocês superarem toda essa vida de ser novato, eu convido vocês a estudarem, né, a ler sobre isso, para vocês estarem preparados para o início da carreira profissional de vocês. E, em contrapartida, a instituição precisa trabalhar para que você seja engajado nesse trabalho, para que você seja capacitado e que você se desenvolva a partir da bagagem de conhecimento que você está chegando lá. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, a competência, Chiavenato é assim, o pai, né, o rei da administração. Não sei se é uma das referências da escola de enfermagem na área de administração, mas foi desde a minha época lá na faculdade, né? Então, hoje em dia, se fala que existe uma obsessão organizacional pela competência, que não é tão ruim, não, isso é bom, mas há um conjunto de conhecimentos e habilidades e atitudes e interesses que diferenciam as organizações, as pessoas e seus conjuntos. Quando a gente fala em conhecimento, habilidade e atitude, a gente pensa em performance. Não sei se vocês já ouviram falar assim, nossa, aquela pessoa tem alta performance, o enfermeiro de alta performance. Então, é um enfermeiro que ele não é perfeito, não existe o ser humano perfeito para qualquer atividade que ele pode ter domínio, mas ele é passível de qualquer erro. Então, uma pessoa que é competente, ela pratica, ela é reconhecida como uma pessoa de alta performance. E a pessoa de alta performance, a pessoa competente, ela não é apenas aquela pessoa que ela trabalha com o seu cotidiano. Ela tem um conhecimento, ela é hábil e tem o ID, a atitude. Mas ela, principalmente, ela sabe conduzir frente às zonas indeterminadas. O que é isso? Aos momentos do imprevisto. A nossa profissão, ela é muito característica, e o profissional de saúde em si, ela é muito característica pelo imprevisível, queridos. Vocês estão aprendendo, talvez, a administrar uma intramuscular, estão aprendendo a passar uma sonda nasogástrica enteral, mas vai chegar lá no seu dia, no seu cotidiano, muitas vezes situações diferenciadas. O paciente que chega sem braço porque ele nasceu com uma deformidade. Já teve situação de sonda nasentérica estar presa a cavidade nasal do paciente, naquele momento, minha colega desesperada, pedindo ajuda, naquele momento, eu falo, paciente desesperado com a sonda presa no nariz. E eu, calma, vamos pensar, o que a gente vai fazer? Eu tive um insight naquele momento, porque eu estava dentro de um momento do imprevisto, do imprevisível. E eu começo a fazer assim,
E eu girava, o paciente fazia assim, girava, tirei a sonda nasentérica. Gente, incrível, parece que alguém foi com a mão lá no duodeno do paciente, fez um laço, deu um nó na sonda nasentérica e ficou presa na cavidade nasal, né, lá no septo dele, e doía, né, a maneira que ia sendo puxada, e eu não sei, Deus ali deu aquele, faz isso, e aquela sonda. Isso se chama performance, alta performance para aquilo ali. São alguns conhecimentos intrínsecos, os conhecimentos que vão sendo implantados dentro na pessoa, que ela não consegue mais verbalizar. O profissional que ele é perito, que ele tem alta performance, ele chega num conhecimento tal que você, colega, vai chegar lá como acadêmica de enfermagem lá na Hemato, ou principalmente CTI, que é o que mais tem o domínio. Eu vou tentar passar meu cotidiano, passar o máximo possível, né? Eu não gosto desse termo de passar, mas é o que está vindo agora, é o que eu conheço. Mas tem coisas que estão tão assim impregnadas, né, que eu não vou conseguir passar para você. Mas você, dentro do seu assédio, da sua entrega, você vai tentar fazer igual uma esponjinha, aprender aquilo, de que forma esse enfermeiro que naquele local é referência para você, você pode chegar a esse ponto, né? Então, assim, o modelo de habilidades, competência, o modelo de habilidades e competências tem sido uma tendência organizacional, onde a estrutura formal de cargos e divisão do trabalho organizacional tem migrado para características pessoais dos funcionários. Ou seja, a competência, o modelo de competência, o serviço que trabalha por competência, ela está tendenciosa, ela está migrando mais para a questão da humanização, né? Nós não somos robôs, igual aqui naquele filme do Charlie Chaplin, né? Eu esqueci o nome do filme, que passa ele fazendo um movimento lá na engrenagem. A gente não é robô. Eu não gosto desse termo que... Tempos modernos. Tempos modernos, isso aí. Eu gosto muito daquela referência, né, que a gente usa. Nós não somos, infelizmente, os enfermeiros, os técnicos auxiliares, o pessoal da enfermagem em si, tem mania de dizer que somos tarefeiros, né? E não somos, nós não somos tarefeiros, nós raciocinamos em cima daquilo que a gente trabalha. E se de repente, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que o profissional, ele simplesmente só vai e aplica a injeção. Quer dizer, talvez até exista esse, né? Mas eu não consigo acreditar nisso. Existe toda uma pessoa, uma família, existe todo um contexto, existe um conhecimento técnico, existem os riscos quando eu estou aplicando uma injeção, uma medicação. Então, assim, a questão da competência, a gente não pode só atrelar aos afazeres, nós temos que atrelar também a humanização, tá? Não significa que competência está relacionada a diplomas. Eu vou abrir para vocês um segredo meu. Eu, quando entrei para a faculdade de enfermagem, eu entrei assim, sem saber mesmo nada. Eu só sabia que eu ia cuidar de paciente. E para vocês terem noção, eu nem nunca tinha conhecido um enfermeiro, né? Nem nunca tinha conhecido um enfermeiro. Na época, tinha colegas da minha faculdade que eram auxiliares, atendentes, pouquíssimos. E eles eram muito mais hábeis, assim, na hora de fazer uma função, na hora da prática, na hora de participar da aula. Mas eu e uma boa parte dos colegas, não. E por muito tempo, gente, eu achava que se eu não soubesse funcionar veia, eu não ia ser uma boa enfermeira, né? E eu comecei a passar por algumas situações que muitas vezes eu pensei em desistir da enfermagem. Eu não sei se o que eu estou falando aqui, a professora falou que essa turma tem 40 e poucos alunos. Professora, eu estou preocupada com o tempo, porque às vezes eu me empolgo, eu falo bastante. Fica à vontade, Patrícia. Mas assim, eu realmente, eu
assim, eu gosto muito de falar essas vivências, sabe? Porque eu acho que a gente tem que motivar. Várias vezes eu pensei em desistir da enfermagem, tá, gente? Apesar de eu ter entrado querendo ser enfermeira, eu várias vezes no percurso eu refleti e achava que eu não tinha condições. E chegou um momento, claro que isso também entra a vida pessoal, né? Toda essa situação que eu passei para vocês, meu pai morreu, antes disso meu pai tinha problemas de bebida. Então, tem várias situações que eu sei, tenho certeza que alguns alunos aí vivenciaram. Alguns vão casar, vão ser pai, vão ser mãe, nesse período todo da faculdade. E chegou um dia que eu cheguei lá na faculdade, porque no dia anterior eu vi uma paciente traqueostomizada, sendo aspirada. Professora, eles já passaram pela prática, professora? Professora Maritza? Oi, querida. Eles já passaram pela prática? Algumas disciplinas. Eles estão no 6º período. Sim. Então, eu vi uma paciente ser traqueostomizada. Inclusive, essa paciente, ela fez um aborto, perdeu o útero, novinha, fez um aborto, assim, um açougue qualquer. E quando eu vi ela sendo aspirada, com aquela cor, assim, cianótica, desesperada, tossindo, eu estava grávida da Fernanda. Eu saí dali, fui para a secretaria da UERJ e falei com o secretário, na época o Ricardo, e eu falei, eu vim aqui trancar minha faculdade. Eu não dou para ser enfermeira. E aí, o secretário, né, ele olhou para mim e fez assim, e os meus olhos começaram a lacrimejar. Eu não chorei, mas, sabe, aquele olho vermelho, aquela lágrima. E na mesma hora ele me encaminhou para a diretora lá e ela conversou. E por quê? Porque naquela época a minha referência era o fazer, né? E aí eu estou aqui passando para vocês, não se prendam ao apenas fazer. Vocês vão se desenvolver muito bem se houver essa entrega. Se vocês olharem lá para frente, se espelharem em pessoas que realmente são referência, porque eu digo, muita gente na instituição que você for trabalhar não vai ser referência, tá? Muito enfermeiro não vai ser enfermeiro, não vai ser referência. Você vai aprender a escolher essa referência. E graças a Deus, sabe, gente, eu lamento que eu não lembro quem foi essa pessoa que me recebeu e conversou comigo. E eu não lembro se foi a professora Nalva, e conversou comigo, né? E pediu para eu não desligar a profissão. E eu continuei e fui enfrentando. Eu sei que quando chegou no 6º, 7º período, eu já estava funcionando para fazer aqueles frascos de hemocultura, para fazer que você pega 20 ml, um procedimento altamente especializado, estéreo. A professora chegou e falou, você já é técnica de enfermagem, você tem noção como que foi aquele enfrentamento, né? Aquele momento em que eu achava que eu não tinha condições, e aí eu me inspirei, eu vi que existia a possibilidade, os professores, essa pessoa que me recebeu, a diretora, não lembro, conversou com os professores, tá? Ela conversou, para me ajudar mais, para tentar, sei lá, eu não sei o que ela conversou, só sei que os professores falavam, você que é a Patrícia Veras? Eu falei, E, assim, não me trataram diferente, eu não me senti estigmatizada mesmo, mas só em saber que o meu emocional estava abalado, eu consegui, aos poucos, superar. E hoje eu estou aqui, 20 e poucos anos como enfermeira, uma bagagem muito grande na prática e em várias áreas que a enfermagem possibilita. Vou passando aqui, depois a gente conversa. Aqui eu trouxe essa imagem copiada, né, gente? Eu até botei umas referências lá no final, de um telefone antigo para um telefone, né, um iPhone, aí, um telefone aí que a gente mais usa, né? Então, antigamente, o que se exigia? Ter requisitos para ocupar as funções, estrutura formal, diploma, cargo, divisão do trabalho. Eu achava que, assim, cara, eu tinha que ter uma especialização. Eu fiz a minha primeira especialização, eu já tinha mais de 10 anos de que tinha concluído a faculdade. E eu tinha vergonha de não ter.
porque eu achava que aquilo me tornava menor, que eu achava que eu era simplesmente só enfermeira, não tinha uma especialização. E não é isso, né? Não são os diplomas, não é o cargo. Você pode não ser o líder, pode não ser o chefe, pode ser o enfermeiro que chegou ontem, e você ser uma pessoa super competente, uma pessoa que vai somar, que vai acrescentar muito à instituição. Já atualmente, o que se fala, o que se deseja é um perfil profissional desejado, né? Uma pessoa ética, uma pessoa que tem postura, né? Essa parte de ética e postura é algo que pesa muito nas instituições, né? Capacidade de manejar, de antecipar as situações de forma rápida e eficiente, ter aquele olhar, cara, aquilo ali pode acontecer, existe um risco naquilo ali. O perfil dessa equipe é um perfil mais provocativo, é uma equipe mais passiva. Então, valoriza a atuação profissional, então, valoriza a presença de ter um enfermeiro na instituição. As características pessoais têm que ter conhecimento, destreza técnica, capacidade de organização, dedicação, humanização, agir de forma responsável, trabalho humanizado. Então, hoje em dia, esses itens, inclusive, eles fazem parte até de uma entrevista admissional, né? Mas, assim, gente, existe o chamado trinômio como base do conhecimento da competência, que é o tema da nossa aula, né? Existem as competências técnicas, que está dentro do conhecimento e da habilidade, e a competência comportamental, que é a atitude. Conhecimento. O que a gente pensa que é o conhecimento? É você saber a teoria, é você apropriar-se do saber. Não é simplesmente ler aqui, ó, e pronto. E pronto. Você tem que ler e ver como que você vai praticar isso daqui. Eu gosto de ler, gente. Eu marco, e assim, cada um tem as suas estratégias, né? Esse livro aqui, inclusive, é um livro que eu tenho um capítulo, e uma das bases que eu usei para fazer essa aula, porque eu nem lembrava que eu tinha feito esse capítulo baseado no chá, né? Que é a competência, habilidade e atitude. Então, está bem moderno, 2018. Então, eu gosto de ler, fazer meus estudos e marcar frases, marcar palavras, e deixar um bilhetinho aqui para mim. Aqui está tratando disso, isso aqui é top. Então, assim, é conhecimento. Eu, por exemplo, eu não sei ler, aqui, ó, não dá para vocês verem, eu não sei ler, simplesmente ler isso aqui. Eu não sei, tá? Para mim, para eu assim, me apropriar do saber na hora teórica, eu tenho que fazer, eu tenho essa estratégia. Eu convido, né, para quem não tem, usar a mesma estratégia. Já a habilidade está relacionada ao quê? A você praticar, né? É o saber fazer. Vou puxar um pouquinho uma outra autora, Jacques Delors. Ela fala que existem 4 pilares para a educação, né? Que é o aprender a aprender. Como que eu aprendo a aprender? Eu aprendi a aprender fazendo isso daqui, marcando, vendo quem é que trabalha melhor, como é que aquela pessoa faz, pedindo ajuda, relacionando com desenhos, sei lá, buscando na internet. Isso aí é aprender a aprender. Como que eu consigo aprender? O que em mim, né, que tem as pessoas, cada um tem a sua forma de aprender. O que em mim faz com que aquilo ali marque e me gere aprendizado? Né? A habilidade é a prática. E aí, a Jacques Delors fala, você pode aprender a aprender, que é o seu primeiro pilar. O segundo é aprender a fazer. Você também precisa aprender como é que faz. Não adianta eu só aprender aqui, ó, estudar sobre a terapia intensiva e não praticar com paciente grave. Às vezes a gente até não consegue trabalhar dentro de uma terapia intensiva, mas que é o mais desafiador, né, que eu também vivenciei já muito, é trabalhar um paciente grave dentro da enfermaria, que muitos vão trabalhar, né? Então, assim, aprender a fazer. Aprender a aprender, aprender a fazer. O aprender a viver. Aprender a viver é para aprender dentro das interações, né? Interações. E aprender a ser é você entender quem você é como enfermeiro. Gente, aprender a ser
assim, você não porque para mim, assim, descobrir o que era o enfermeiro, eu me formei, né, lá na faculdade, naquele momento de pegar o canudo, eu saí ainda sem saber direito o que era ser enfermeiro. E eu sou capaz de apostar que meus colegas todos também. Eu só fui descobrir o que é ser enfermeiro, qual é a posição do enfermeiro dentro de uma instituição, dentro de um setor e dentro de uma equipe, porque são em várias etapas, né, em várias hierarquias, com a prática e com o tempo. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi nem no quinto ano, mas foi com o tempo. E a partir de muita reflexão, digo para vocês, alguns choros, né, algumas alegrias, mas assim, não foi fácil aprender a ser. E ainda estou aprendendo, porque muita coisa ainda vai mudar. Né? A gente vai mudando, aquele pensamento que talvez para mim estava fechado já não é mais, já tem que mudar, e que eu aprender a ser. Então, dentro desses 4 pilares da educação, que é aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, lá fala que o aprender a conviver é o mais difícil. Se vocês pararem para pensar, até dentro da convivência de vocês entre sala de aula, o aprender a conviver deve ser o mais difícil. Pede para fazer um trabalho em grupo. E pede para fazer um trabalho em grupo sem reunir as panelinhas que acaba tendo na sala de aula mesmo, né? Eu também tive o meu grupinho, né? Que até hoje, temos 20 e poucos anos que a gente se reúne. Né? Agora com o WhatsApp, melhor ainda. Então, assim, nós vivemos alguns processos, né, para o aprendizado. E dentro aqui do conceito da competência, aqui eles dividiram a técnica e a comportamental. A técnica relacionada ao conhecimento e a habilidade, que chega até aqui a praticar, a saber e fazer. E o comportamental é você ter atitude. Se você não tiver atitude, quando você chegar lá para trabalhar, você não vai se desenvolver bem. Você precisa, claro, gente, eu, assim, na minha época de faculdade, até as avaliações se batia muito no termo iniciativa. Eu não sei se até hoje é assim dentro da faculdade. Existia o tópico de avaliação chamado iniciativa. Então, a iniciativa ela está relacionada à atitude, mas a gente tem que pensar, mesmo já com diplominha de enfermeiro, você precisa ter essa tua atitude, mas sempre avaliando o grau de risco, tá? Então, na verdade, o novato, ele quando entra para trabalhar, seja qual for a instituição, privativa, universitária, pública, saúde do trabalhador, qualquer área, ele precisa avaliar o risco. E é preciso ter uma cultura na organização de entender que o novato é responsabilidade de todos. O novato, você é responsável pelos seus atos, mas existe uma equipe ali, o técnico, o auxiliar, o enfermeiro, o médico precisa saber que tem um novato, o fisioterapeuta, a divisão de enfermagem precisa entender que ali tem uma pessoa que pode levar um risco. Isso está dentro da segurança do paciente, tá, gente? Inclusive, eu tenho um artigo que trata disso, nexus do enfermeiro novato com a segurança do paciente. Então, assim, a atitude, ela é importante, mas ela precisa estar dentro de um critério de segurança. Senão você pode entrar até dentro de um comprometimento, né, na imperícia. Você precisa, às vezes, pedir ajuda mesmo. Isso não tem problema, isso não vai te desmerecer. Hoje eu preciso pedir ajuda, como novata na hematologia. Às vezes eu não estou com o enfermeiro ali, eu preciso pedir ajuda até para o técnico, para o auxiliar, para o secretário, para o rapaz dos serviços gerais, porque às vezes eu não conheço direito a rotina, não estou com aquele acesso para entender algumas coisas, algum protocolo. Então, assim, a gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender com também. Eu digo para vocês com experiência, né? Que às vezes tem colegas, principalmente a equipe, né, de técnicos, né, eles avaliam muito, a gente vai ser sempre testado, principalmente o novato. E eu já ouvi termo, né, de colegas, né, chegar a falar, chegou cheia de atitude,
eu sou enfermeira, estou chegando aqui no setor. Às vezes é um setor que para você até vai ser fácil, né? Sei lá, imagina um setor ali que você tenha que, sei lá, uma coisa que você acha que vai ser fácil ali. E você chega lá, não, eu sou líder aqui, eu tenho que mostrar que eu sou líder, porque senão eles vão querer passar por cima de mim. E eles, eu já sei que existem várias situações que eu já li, já me contaram, que a equipe testa, que a equipe, às vezes até humilha, expõe o enfermeiro, e chega cheio de atitude. Não é legal. Não é legal. Claro, você é enfermeiro, você tem uma aprovação legal das suas funções, tem funções que são privativas a você, mas você precisa entender que existem relacionamentos aí. E muitas vezes, aquele teu colaborador, aquele técnico, aquele licenciado, ele vai contribuir muito para o teu conhecimento. Ele vai somar. A gente precisa trabalhar junto, um incentivar o outro. E hoje em dia, eu digo para vocês, hoje eu trabalho lá na UFRJ, com mais técnicos e auxiliares e enfermeiros do que só técnico e auxiliar. Estão entendendo? Eu até escrevi isso na minha dissertação. Então, assim, hoje tem muitas faculdades privadas de enfermagem. Então, assim, ainda tem um incentivo nos hospitais universitários, alguns hospitais federais, municipais, sei lá, como incentivo financeiro. Então, tem alguns profissionais que até fazem a faculdade de enfermagem por aptidão, alguns fazem com interesse de melhorar financeiramente, e alguns fazem por vários motivos, né? Mas lá na sua instituição, ele continua técnico, ele continua como auxiliar. Então, quando ele chega lá, ele está lá com esse grau, é maravilhoso. Por isso que eu incentivo demais o técnico auxiliar, faz enfermagem. Quando eu vejo que o técnico auxiliar, ele tem a faculdade de enfermagem, mas não mudou muito, eu fico bem preocupada. E eu digo para vocês, eu tenho muitas vezes decepções relacionadas a isso. Então, assim, o conhecimento, ele precisa gerar um diferencial comportamental. Então, dentro das competências básicas e secundárias, que são as específicas, nós temos o conhecimento, aprender a aprender constantemente, adquirir conhecimentos, curiosidade, ter espírito de pesquisa. Uma técnica baseada em estudos, em referência também do INCA, de não mais heparinizar, e sim salinizar. Ali houve estudos. Então, assim, a gente precisa pesquisar, porque às vezes a gente traz artigo com pensamentos inovadores para dentro da sua prática, e as pessoas acham que você está com uma utopia. Não é. Hoje, a gente precisa trabalhar com prática baseada em evidências. A gente precisa buscar em artigos. Recentemente, uma pessoa falou para mim, e foi fazer uma entrevista, e ele pegou, o entrevistador fez uma pergunta bem simples, foi assim, qual é a referência que você usa para o seu aprendizado? Você usa livros? O que você prefere? Livros, a internet? A pessoa respondeu livros. Respondeu livros. Hoje em dia, você simplesmente só se apegar a estudo de livros, na minha época, na época da professora Maísa, a gente realmente tinha que ir para a biblioteca, pegar livro, fazer um empréstimo de 3 a 5 dias e trazer com rigor nesse período para não receber multa. Não receber uma punição de ficar não sei quanto tempo sem pegar o livro. Gente, dá licença um pouquinho. Desculpa. Hoje, a gente é beneficiado pela tecnologia, gente. Eu estou ali, às vezes, aqui no WhatsApp, eu falo com minhas filhas, eu estou estudando, tá? Eu estou trabalhando, tá? Então, assim, a gente precisa adquirir, rechear o nosso conhecimento. A gente não pode ficar naquele, só estou aqui, vou ficar assim, síndrome da Gabriela, né? Intercambiar conhecimentos, fazer essa troca. A gente tem um profissional que ele tem ciúme, tem egoísmo, eu não sei nem a palavra certa do conhecimento.
prende para ele, segura, não quer compartilhar. Se o colega faz igual porque admirou do seu trabalho, não gosta. É como se fosse pegar patente, eu não sei nem explicar o que é isso. Então, assim, uma equipe que percebe essa colaboração, essa multiplicidade no conhecimento, gente, ela cresce junto. Ah, não, foi porque o técnico que trouxe. Ai, se eu absorver aquilo ali, se eu adequar, ele percebeu que fazendo dessa forma fica melhor. Eu também percebi, mas se eu pegar isso daí, não vai ser legal. Claro que não. Traz ali a tua equipe para estudar certinho contigo, vê se naquela realidade daquela instituição isso é praticável. As habilidades. Habilidade para trabalhar em equipe, nos relacionamentos interpessoais, na comunicação, ser coaching, motivador, facilitação, gestão de conflitos. Hoje, gente, eu tenho seguido, que eu recomendo, não estou recebendo nada disso, talvez vocês até conheçam, a Sheila Sharon, não sei como é que se fala. Ela é coach em enfermagem na área de gestão, gente. É incrível as coisas que ela fala, que trata exatamente o que a gente vivencia dentro da prática. Fala para novato, fala para o veterano, fala para quem está vivendo conflitos de relacionamento dentro do... Ensina a estratégia da gente lidar coisas que a gente não sabe como lidar, como trazer informação ruim, porque às vezes você traz a direção, tá? Você traz uma formação da direção, esse mês não vai poder mais ter a folga tal, ou a partir de tal dia não vai ter mais ter tantas folgas. E aí você passa isso para a equipe às vezes não entende que isso aí é uma informação ruim, mas que não nasceu daqui de mim. Houve um cálculo lá atrás, que veio lá da divisão de enfermagem, talvez lá dos seus superiores, que eu tive que trazer uma informação ruim. Então, até para isso a gente precisa aprender. Convido vocês a estudarem bem. Eu preciso também estudar sobre gestão de conflitos, As atitudes, é você ter foco em resultados, em metas, ter objetivo, espírito de mudança, não se conforme. Se você pode melhorar o que está bom, melhora. Não fica aquele negócio, não vou mexer no time que está ganhando. E fica. Daqui a pouco, o time que está ganhando é aquele saco que está fervendo, que está confortável, e quando ele vê, ele cozinhou, e ele acha que está ali. Ele vai morrer cozido, Ter aquele espírito empreendedor. O empreendedorismo está crescendo muito na enfermagem. Não só a questão do home care, que já é desde a minha época, mas a nível de ensino em várias outras áreas, até de materiais. Agora os enfermeiros eles estão conseguindo, inclusive, montar materiais, patentear, Aí, esse quadrinho aqui, até vi um erro, eu peguei também da internet, competência e habilidades de um líder de sucesso. É você ter habilidades cognitivas e psicomotoras, no conhecimento e nas atitudes. Pessoais individuais, que é a mesma coisa, e as interpessoais. Eu achei bem legal, e isso aí vai levar você ao sucesso. Gente, o relacionamento interpessoal é um ícone para a sua gestão. Quando eu trouxe os resultados da minha dissertação, uma das coisas assim, que eu vivi e que meus colegas também passaram, era assim, que muitas vezes você é novo e você está ali liderando uma pessoa que ela, às vezes, tem o dobro da sua idade, tanto de idade, e tem mais do que a sua idade em prática de enfermagem. E às vezes é enfermeiro, às vezes é técnico, às vezes é auxiliar, às vezes é um outro tipo de servidor. Eu lembro que teve uma vez, eu tinha 23 anos, eu era chefe de um abrigo de idosos, de 400 idosos, e eu tinha 8 auxiliares de enfermagem. E eu cheguei lá, assim, pedindo para que tivesse a passagem de plantão, isso aí, porque não tinha, a equipe saía às 6 horas, deixava os 400 idosos sozinhos, tá? Com vários níveis de dependência da enfermagem, e chegava o próximo às 8. E nisso eu cheguei a ver queda, morte, tudo assim, coisas surpresas que aconteciam, Então, assim, eu lembro que teve um profissional lá, que tinha um braço cheio de uma corda lá, ele chegou e fez assim para mim: o que você tem de idade, eu tenho de profissão. Mas se espancou, e falando assim para mim, eu, novinha, eu falei, tá, mas mesmo assim, isso aí precisa ser melhorado, Teve uma outra que falou assim, não se preocupa, se tiver
não é bala, é aquela coisa de revólver, cápsula, né? Aquela coisinha de revólver na sua mesa, né? Então, assim, a gente vivencia por muitas situações no nosso início profissional, mas a gente precisa estabelecer a convivência interpessoal. Não é babá, não é ser bobinha, não é ser enfermeira boazinha, né? É você saber se posicionar dentro daquela equipe. Essa enfermeira Sheila Sharon, ela dá uma ideia muito legal. Vocês podem até acessar essa dica. Eu até não achei ainda, ela usou uma sigla, mas eu não lembro da sigla, vou falar como é que é. Você chega lá como novato. Você vai chegar lá, a primeira coisa que você precisa, se identificar, conhecer o nome das pessoas, né? Entender onde ficam as coisas, né? Entender onde ficam as coisas, começar a entender o movimento, né? Aquele cotidiano. Eu sou assim, toda hora fica escorregando, me levantando. Você não pode já chegar comparando o seu trabalho. Ah, mas eu trabalhei lá em tal local e lá era assim. Ah, aqui é assim, né? Seria melhor se fosse assim? E querendo comparar, querendo criticar já o trabalho da instituição, né? Daquela equipe. Porque até dentro da instituição, tá, gente? A equipe da Hemato, ela tem um perfil diferente da equipe da clínica, tem um perfil diferente da equipe do CTI, a equipe do dia tem um perfil diferente da noite, a equipe do dia anterior tem um perfil diferente do dia posterior, né? E acaba que, às vezes, dentro da intimidade, a gente dá até apelido para as equipes. Né? Espero que apelidos carinhosos. Então, assim, a gente precisa avaliar essa equipe, começar a conversar, frequentar a sala de lanche, né? O café da manhã, esse momento de comunhão, é um outro termo, um momento de lanche, né, de comunhão, um momento que também influencia muito nessa questão interpessoal. Um momento que você está dentro da informalidade, você pode falar um pouquinho de algumas questões, né, agradáveis, um momento de você conhecer quem é aquele indivíduo. Será que aquela pessoa ela tem filhos? Será que essa pessoa ela tem algum deficiente na família e por isso ela chega atrasada? Será que essa pessoa está vindo do outro emprego? Ela sai daqui mais cedo porque ela vai para a faculdade à noite? Então, você vai chegando assim, então você viu o ambiente, você se apresentou. Isso são dias que estão acontecendo, isso são os poucos. Não estou comparando, não vou olhando com cara feia, vou observando que é o funcionário mais folgado, e vai assim, vai observando. Aos poucos, você vai percebendo, vai fazendo um diagnóstico daquela situação, daquela instituição, daquele local, porque você está ali para acrescentar, para somar, né, gente? Então, você, de repente, você vai percebendo que, poxa, aqui está fazendo esse serviço aqui, mas, assim, fica mais difícil, talvez eles podem fazer de uma forma melhor, e aos poucos você pode ir sondando com a própria equipe. Vem cá, o que você acha desse negócio aí? Você trabalha, você para pegar o soro, por exemplo, isso foi um dos meus diagnósticos quando eu cheguei na EMA. Quando você, para pegar o soro, questão ergonômica, você tem que se abaixar para pegar o soro, fica perto do chão, e depois você passa para lá e tira o saco, depois passa para a capela de fluxo laminar, e aí eu fui trabalhando, aí eu consegui um cesto, consegui mudar junto a toda a equipe, né, com a autorização da chefia, dos colegas enfermeiros, trouxe essa proposta. Gente, o que vocês acham? Eu tenho visto que caiu até soro no chão, porque veio muito perto do chão. Eu novata, né? Novata. E vocês acham que a gente transferir os líquidos, né? Os componentes venosos, as soluções para cima e para baixo ficar coisas que não tem tanto problema, implicância em ficar mais próximo do solo. E eu fiz, e assim as pessoas já até falaram, meu Deus, eu não acredito que você fez isso. E aí a gente foi mudando algumas outras coisas. Não sou a chefe, não quero ser melhor do que ninguém, sou novata, isso já faz
mais de ano que isso aconteceu lá na Emato. Sou novata, tenho muito a aprender, muito a aprender, mas houve uma contribuição. Né? Então, assim, vai chegando aos poucos, nada de chegar na marra, como a colega falou, né? Admite que você é novato. Eu, com 20 e poucos dias de experiência, eu sou novata hoje. Né? Então, assim, admite que você é novato, mas você soma, você acrescenta. Você, novato, querido, que nunca trabalhou com a enfermagem, talvez tenha só aquela pouca prática, né? Lá no seu estágio, né? Você também, você tem sua experiência de vida, né? Você tem uma bagagem de vida, você tem uma experiência, talvez, como até num outro trabalho que não tem nada a ver, como secretária, como eu trabalhei com um colega que é bióloga em outra coisa. Então, todo o seu conhecimento hoje é aproveitável. Antigamente, as pessoas precisam mudar muitas coisas, sabe, gente? Antigamente, você vê um enfermeiro fazendo faculdade de Direito, fazendo faculdade de Medicina, fazendo faculdade de não sei o quê, você fala, não gosta da profissão, se frustrou, não sei o quê. Hoje em dia, a gente tem que entender que o profissional hoje, ele deve agregar conhecimento. E você vai ver que existe um monte de enfermeiro e advogado. Ele, com certeza, ele soma no conhecimento da enfermagem lá no cotidiano. Né? Geralmente, o enfermeiro que faz medicina, ele pula mesmo para a medicina, mas os conhecimentos dele, eu tenho uma colega que ela fez medicina, enfermeira, como ela contribuiu como acadêmica de medicina. Então, assim, você pode somar e chegar como novato sendo agregado, acolhido nessa instituição. Então, assim, conceito de liderança por competência. Eu vou correr um pouquinho, porque eu estou um pouquinho devagar. A gestão por liderança por competência. A gestão por competência propõe a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar nos diferentes níveis da organização. Então, ela trabalha a gestão individual, grupal e organizacional. As competências necessárias à execução dos seus objetivos. Então, para eu chegar ao objetivo dessa instituição, eu tenho que trabalhar o indivíduo, o grupo e a organização. E eu defendo isso. Não adianta você chegar com um novato no setor, lá na terapia intensiva, ensinar ele a trabalhar naquela rotina, mas você ensinar, não, você, porque está precisando de produção, ele vai aprendendo assim, na leva, porque precisa, e faz o curativo, às vezes a enfermeira não está junto, não sei o que, ele mesmo vai criando a sua técnica, né? E aí, o que acontece? Acaba que um setor, ele vira com vários perfis de cuidado, porque quando novato eu cheguei, não tive ninguém como referência, eu não tive um certo apoio, fui jogado ali, e aí eu tenho um perfil de curativo, outro tem outro perfil, outro sou assim, outro sou assado, outro isso aqui. Então, assim, o certo a instituição, ela tem aquela padronização, né? Aquele que chama dos POPs, né? Você procurar investir nesse novato para que essa instituição ela amadureça com um perfil, com uma identidade. Há pouco tempo eu tive um colega que ele falou, gente, eu sou craque na punção venosa, mas eu fui contratada por um hospital, assim, mega, aqui do Rio de Janeiro, assim, acreditado, e eu tive que fazer um curso de punção venosa. Vocês acreditam que, assim, eu aprendi, foi muito? Então, assim, porque toda aquela... Eles queriam, olha, tudo bem, você tem domínio na punção venosa, mas aqui nós temos um perfil, assim, de trabalho que vai gerar identidade. Gente, não estou falando para vocês ficarem naquela visão sem abertura para mudanças, que a instituição, com certeza, ela precisa ter mudanças, mas tem que ser dentro desse protocolo que eu estou falando, né? Tem que ser, não, eu recomendo. Você saber chegar, você foi lá, viu, por exemplo, que esse protocolo que está te ensinando a fazer a punção venosa está muito mais difícil do que aquele que você está trabalhando. Você vai lá, busca estudos, a prática baseada em evidência, se fundamenta, e no momento certo, conforme você vai engrenando naquele trabalho, você vai trabalhar junto com a sua chefia, junto com o crédito que você teve com seus colegas, com a equipe, uma nova proposta de punção venosa. Então, vamos lá. A Gramigna,
ela trouxe o conceito de chá, do conhecimento, habilidade e atitude, baseado na árvore das competências. Eu não conhecia, estou trazendo para vocês, mas eu achei muito legal. Inclusive, esse slide, eu botei a referência no final e algumas páginas do PowerPoint do Webster, tá? De uma gestora. E eles, pelo que entendi, eles fazem uma capacitação, né, voltada para a gestão. Então, dentro da árvore do conhecimento e as motivações, elas também passam, né, por esse chá, por essas fases. Então, ela espelha dentro de uma árvore, onde a raiz são as atitudes, né, onde se tem os valores, né, os meus atitudes, eles reportam os meus valores, as minhas crenças, as minhas percepções, os meus princípios, o meu ponto de vista, o meu ser enfermeiro. Então, quando eu estou lá, gente, eu que trabalho com a Hemato atualmente, algumas coisas, eu não era fria, nunca fui fria com os pacientes, sempre tive muito o cuidado, o pensar, me sentir no leito, à beira-leito, né? Então, assim, eu procuro dar vários tipos de apoio, inclusive apoio de alma, sabe? Porque você percebe que o paciente hematológico, eu vejo assim, eu tenho até vontade de escrever alguma coisa sobre isso. Eu percebi que o paciente hematológico, ele está com uma situação de tão complicada, de tanta necessidade de vida, que às vezes ele aceita coisas que não era para aceitar, né? Às vezes um procedimento que está muito demorado, porque tem uma questão política, né, organizacional, algo que não é nem da governança do enfermeiro e que acaba protelando algum procedimento. E aí, esse lado humano, a gente precisa se colocar no lugar do paciente. Eu percebi que o paciente hematológico, às vezes, ele se torna muito passivo em relação a algumas coisas. Parece que, não sei se é porque está no hospital universitário, ele chega lá, ele se fica tão assim, meu Deus, eu consegui estar aqui, eu estou conseguindo estar dentro de umas referências na área de hemato-onco, estou conseguindo meu transplante de medula, e parece que ele está tão feliz com aquilo, que algumas coisas que deveria ser direito, que ele deveria reivindicar a família, ele não enxerga, não faz questão, não pensa, nem né, se abre para isso. Então, assim, tudo isso tem a ver com os valores. Você, quando está prestando cuidado, você é uma pessoa que tem sentimento, ela está sentindo o seu toque, eu, por exemplo, eu gosto de me maquiar para ir para o trabalho. Eu gosto de botar uma roupinha legal, não é para você ir, né, no salto, né? Eu trabalhei com uma enfermeira, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, que é uma enfermeira que ela usa salto 7 para trabalhar. E é super ativa, tá? Não é só madame ativa, sobe no leito, faz reanimação, é assim que ela trabalha, né? Então, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ir com uma maquiagenzinha, né? Porque, às vezes, eu me maqueio quando eu chego no estacionamento e faço uma maquiagenzinha, porque isso tudo implica no cuidado, implica, o paciente às vezes fala, já sei que você é enfermeiro, você tem uma coisa diferente, nossa, que bom te ver aqui, chegar com esse sorriso. Então, assim, são coisas que fazem diferença no seu dia, sabe? Um bom dia diferente. Tem gente que chega com bom dia, né? Uma vez uma colega foi remanejada para o meu setor, bom dia, seja bem-vindo. Ela falou, bom dia não. Bom dia foi para você. Né? Então, olha como foi o dia dela ruim, né? Então, assim, isso faz diferença. Conhecimento dos conceitos, informações, procedimentos, até idiomas, né, ajuda muito. E as habilidades, você ter capacidade técnica, saber fazer. Então, ela coloca isso, que a base são as atitudes, o caule, ali eu esqueci o tronco, o conhecimento, e ali as árvores, a polpa, as habilidades. Então, assim, as competências organizacionais são competências características da organização que caracteriza essa empresa. Tá? Então, um hospital tem diferencial em relação ao outro. Se eu botar o Hospital Pedro Ernesto, o Hospital Antônio Pedro, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, eles vão ter perfis diferentes, apesar de serem hospitais universitários. As competências de liderança mais valorizadas pelas empresas são comunicação, você tem que ter uma boa comunicação, ser motivador e estar motivado, delegação, conseguir delegar o trabalho. Isso é uma coisa que é com o tempo, tá?
Às vezes, a gente tem muita dificuldade de delegar, porque não confia no trabalho do outro. Eu, por exemplo, quando eu vou lá com o técnico ele não trabalha bem, é um técnico que eu percebo que ele tem uma revolta pessoal de vida com o namorado, não casou, ou não sei o quê, não teve filho, ou sei lá o quê, ou teve filho, ou casou, sei lá, aconteceu uma coisa ruim, e olha, gente, transfere tudo, já vem com aquela nuvem ali para a equipe, já vem com essa nuvem para aquele coitado do paciente. Então, esse funcionário, geralmente, eu me coloco na hora de visão, eu me coloco no cuidado com ele. Porque no CTI é o seguinte, você, enfermeiro, fica com tal paciente e tais técnicos. Geralmente, o técnico que está ali ruim, ou um técnico que eu vejo que não é muito boa referência no cuidado, mas tem ali a garantia do serviço público e está ali, né? E eu me coloco com ele, eu fico em cima, e às vezes eu converso informalmente sobre um cuidado ideal, ou então eu converso com o próprio paciente, não, isso é importante, a higiene oral, prevenção de uma pneumonia, algumas coisas assim. A pessoa precisa ser positiva e precisa transmitir confiabilidade. Enfermeiro mentindo, enfermeiro debochado, enfermeiro que faz umas piadinhas, gente, não dá para a gente confundir as relações dentro do trabalho, tá? Uma vez eu colhi um depoimento que fala assim, gente, as relações do trabalho ficaram tão assim estreitas que a gente começou a frequentar uma casa do outro que acabou que a relação chefe, né, líder e técnico acabou. Então, às vezes, algumas situações de ter força para delegar, ter força para mandar e obedecer, feriu. Então, assim, a gente precisa entender, eu posso ser amiga do técnico que trabalha comigo, como eu já tive colega que é casado, um é enfermeiro e a esposa é técnico. Você precisa entender as relações de trabalho no trabalho. Não, aqui eu vou dividir completamente, vou te tratar de outra forma, vou ser fria com você. Não é isso, mas é entender que ali é um momento de trabalho. Então, toma cuidado, às vezes a gente toma umas posturas, muito feias. Em relação fofoca, em relação à equipe médica, uma coisa que eu acho horrível é um enfermeiro falar mal do outro, ou falar mal do plantão do outro. Eu lembro que, como eu trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, lá naquela cidade que houve a boate, que um monte de gente morreu, a gente tinha um lema, os enfermeiros. Enfermeiro não fala mal de enfermeiro. Se tem algum problema, a gente vai conversar junto. Então, a gente tinha mesmo. Gente, se acontecia, eu não sei. Se acontecia, eu não fiquei sabendo de enfermeiro ficar falando mal de mim ou eu falando de alguém. A gente não falava mal. Fulana, você viu como é que ela passou o plantão? Falando com a sua equipe técnica. Gente, que isso? Você perde a sua credibilidade para a sua própria equipe. Você vai sofrer as consequências. Enfermeiro que quer andar na dança, dançar naquela dança da equipe, do só piadinha, falar alto durante o serviço noturno, ser amiguinho. Na hora que precisa mesmo andar, na hora da situação, vai sofrer. Na hora que, somos tudo amiguinho, tomar café junto, não sei o quê, dá cuidado, rindo, contando piada, toca lá na massa, que é o paciente. Na hora que a situação pega, não vai ter condições de trabalhar. Não vai saber trabalhar numa parada, por quê? Porque a equipe não está bem estruturada, você não soube aproveitar os momentos. Então, assim, cuidado com as relações. O papel do enfermeiro líder, ter conhecimento gerenciais de liderança, planejar, saber a estrutura organizacional. Você precisa saber como que é o raio-x ali, como é que faz para mandar o paciente, gerenciar as pessoas, compreender os processos decisórios, administrar o tempo, gerenciar os conflitos. Eu ainda preciso administrar o tempo, tá, gente? Porque às vezes está quase na hora da passagem de plantão e ainda estou evoluindo. Saber gerenciar os conflitos, que é muito difícil. Eu posso dizer para vocês que eu ainda não sei, completamente eu não sei, eu estou tentando aprender. E ter uma boa comunicação. Qual é o caminho do enfermeiro para alta performance, para ter uma boa competência? A formação permanente, que é o que eu provo na dissertação do mestrado, que é você sempre pensar que
Você ter aquele compromisso intrínseco de que você precisa se formar, você precisa aprender, que se você precisa entronizar esse aprendizado, tem uma contribuição individual para o indivíduo paciente, para o indivíduo profissional, para você, equipe, para o serviço e para a instituição. Ter a comunicação adequada, engajar com a equipe, ter um cunho pesquisador, fazer parcerias com o seu colega, parceria com as instituições. Olha, eu não estou sabendo trabalhar com um porte aqui, com um acesso tal. Você que tem domínio lá no setor, lá da NEF, pode me dar uma ajuda? Pode vir aqui. Permitir a coparticipação da equipe nos processos, né? Ou seja, o técnico, o auxiliar junto, dinamizar as relações, ter processos educativos em consonância com o interesse do todo. A equipe está precisando muito trabalhar a questão de sepse, mas você quer trabalhar só apenas, sei lá, como organizar o posto de enfermagem. Né? E aí está tendo um aumento de índice de sepse ali no setor, mas você está preocupado porque a capa da seringa fica ali no balcão. É importante trabalhar isso? Mas talvez a demanda daquele momento é a sepse. Né? Negociar com diferentes categorias, né? Então, a gente também tem que trabalhar junto. Por exemplo, agora a gente está trabalhando lá no Hemato o round pelo online, a gente pode assistir até dentro de casos que não estão no plantão. Ser articulador, eu lembro que eu, lá em Santa Maria, eu descia muito lá na parte de madeira e parte de metal. Às vezes eu pegava até, tipo, num brechó que tem lá no hospital, materiais para o meu setor. Aí fazia, falei, gente, vou tentar pedir. A gente conseguiu ventilador, ar-condicionado para a área de farmácia, cama para o momento de repouso, né? Articulando. Eu ia direto lá no setor. Às vezes a gente fica muito preso no telefone, só por telefone não dá. Vai lá no direto, vamos lá, a gente está precisando, vê ali aquele documento que eu solicitei. Demanda de política institucional, você precisa entender qual é a política da sua instituição. A minha, ela trabalha com educação, trabalha dentro do SUS, administra situações com conflitos repetitivos. Quais são os desafios, né? São vários, muitos e muitos e muitos, tá? Eu acredito que, assim, dentro de todas as funções do enfermeiro, a gestão é a função mais difícil, tá? Então, assim, a resistência dos enfermeiros para melhorar, para as novas gestões, às vezes o próprio enfermeiro quer aquela gestão hierarquizada, centralizada, porque essa gestão, gente, que você trabalha com o todo, ela dá trabalho, porque todos participam na construção do conhecimento, na construção do desenvolvimento de uma nova técnica, então isso faz com que todos trabalhem, né? A própria falta de experiência, você chegar lá e não ter experiência, isso é um desafio primeiro que vocês vão enfrentar quando sair da faculdade e para o emprego, para a instituição. Necessidade dos enfermeiros serem capacitados para a gestão. Ontem eu li, pena que eu não peguei a referência, eu li até com meu marido, que 70% dos profissionais, eles não estão capacitados para a gestão. Né? Amadurecer para a compreensão do erro. Gente, não só você enfermeiro, mas todos precisam entender que todos são passíveis de erro. Errou, assume esse erro, precisa se registrar, aí ver como que faz esse registro, dependendo do erro, às vezes não precisa registrar, tá? Mas vamos trabalhar também o erro, porque às vezes a gente erra, a gente vai acertar, a gente vai ver aonde a gente errou. Falei. E aí são as referências, tá?